Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um ciclo de debates. Eu sou Emanuele, sou superintendente de integração de área de planejamento, a CIAP, que fica na Subpav. E hoje eu estou com dois convidados muito especiais aqui para a gente falar um pouquinho sobre atenção primária prisional. Antes, eu queria primeiro agradecer a participação de vocês e fazer alguns lembretes. A gente coloca uma lista de presença no chat, então fiquem atentos para que vocês possam preencher a lista de presença e colaborar para esse ciclo. A gente também deixa aberto para perguntas, dúvidas, o que vocês quiserem discutir também, esse espaço. Então, vocês digitem no chat que a gente vai estar acompanhando por aqui. Também gostaria de agradecer essa transmissão pela OTIX, lembrando que essa transmissão fica gravada. Assim que possível, será depositada na plataforma da Subpav, assim como esse material também, que será discutido aqui nessa tarde. Bem, hoje a gente vai falar sobre uma temática muito importante, uma temática que, para mim, enquanto profissional, né, é nova, né? A gente ainda está desbravando, né, esse território, que é a atenção primária prisional. Eu estou com a Júlia e com o Maurício, que trabalham na equipe de gestão, a Júlia sanitarista, o Maurício médico, assessor médico da equipe. Vão trazer um pouquinho da experiência deles, o quão desafiador foi e tem sido, né, o fortalecimento da atenção primária prisional, desde a sua implantação, quanto a construção e as ações que permitem que seja executada nesse espaço, garantindo o atendimento, né, garantindo mais um ponto da rede de atenção à saúde e, sobretudo, o cuidado com os usuários privados de liberdade aqui do nosso município. Então, já, né, deixo aí livre para vocês fazerem perguntas e a gente vai começar aqui a discutir um pouquinho sobre essa temática. Júlia vai iniciar. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Manu. Boa tarde a todos. Eu queria, em nome de toda a equipe de gestão da atenção primária prisional, agradecer o convite para a gente estar aqui hoje. A gente fica muito contente de estar levando a atenção primária prisional para todos os espaços, mostrar o quão potente é o nosso trabalho, tudo que vem sendo feito, tudo que vem sendo construído até agora. Maurício. Boa tarde, Manu. Boa tarde a todos. Com muito orgulho, muita satisfação que a gente está aqui falando de uma temática que nos toca tanto. Para muitos de nós também foi uma novidade até a gente encontrar esse universo. Então, a gente tem muito prazer e muito orgulho assim, de dizer como é que a gente tem avançado e que cenário que a gente encontra hoje. Então, vai ser uma tarde muito prazerosa. Então, boa tarde a todos nesse sentido, né? Espero que realmente a gente troque um pouquinho, aprenda. Eu penso que nunca será o suficiente, né? A gente sempre vai descobrindo e entendendo e trazendo, principalmente, para o nosso saber enquanto atenção primária, né? Fazer essa correlação e esse fortalecimento das ações dentro dos presídios. Então, vou pedir para a Júlia começar aqui a apresentação. Então, vamos lá. Então, a gente quer apresentar para vocês hoje o que é a Política Municipal de Atenção Primária Prisional, que nós chamamos de APP. Ela bebe da Política Nacional de Atenção Integral à Pessoa Privada de Liberdade, que nós chamamos de PNASP, que vem garantir o direito ao acesso à saúde para as pessoas que estão em situação de cárcere, que estão privadas de liberdade. E esse acesso à saúde ele está fundamentado nos princípios do SUS, nas diretrizes da atenção primária, e ele vem nesse local de que quando a pessoa ela está privada de liberdade, ela perde o direito de ir e vir, mas o direito do acesso à saúde, de todo cuidado, ele precisa ser garantido para ela. Então, ele foi implementado aqui no município do Rio, política foi implementada aqui no município do Rio a partir de agosto de 2022, e é a partir do contrato de gestão com a US Viva Rio. E vou mostrar para vocês como que é a organização das nossas equipes. Essa organização, ela parte da própria política, da própria PNASP. Da mesma forma que nós vemos aqui nas clínicas da família, como são as equipes, a organização dessas equipes, ela também é estruturada na PNASP. E a prefeitura aqui do município do Rio de Janeiro foi muito sagaz em escolher esse modelo de equipe ampliada que a gente tem aqui no município
município, porque a política ela dá algumas opções para você, de uma equipe de atenção primária essencial e uma equipe de atenção primária ampliada. E o município entende que a gente precisa trazer todos esses profissionais para estarem atuando nessas equipes. E, além da equipe ampliada, a gente também tem, em todas as unidades, uma equipe complementar. Então, a gente tem, ao total, esse escopo de 8 profissionais em todas as nossas unidades, que contamos com médico, enfermeiro, cirurgião dentista, farmacêutico, técnico de enfermagem, ASB, médico psiquiatra e psicólogo. Então, hoje, em todas as unidades prisionais do município do Rio de Janeiro, a gente conta com todo esse escopo dessa equipe cuidando da população. Júlia, o que é legal assim, a gente perceber, sempre tentar trazer um diálogo com a PS, porque eu acho que vai facilitar o imaginário de quase todos nós, né? Então, a gente vê, por exemplo, um cirurgião dentista, um auxiliar de saúde bucal para uma equipe. Isso é muito importante, porque existe uma fragilidade enorme de saúde bucal dentro do cárcere, né? De forma geral. Então, assim, trabalham muito, muito mesmo. Então, é super importante essa sabedoria de trazer uma equipe de saúde bucal incluída dentro dessa equipe ampliada. E a equipe complementar, ela tem um papel assistencial. Claro, toda equipe assistencial vai ali discutir casos, fazer matriciamento, mas ela é fundamentalmente assistencial, que é muito importante, entendendo que, mais uma vez, o cenário traz uma particularidade de sofrimento de saúde mental, né? Então, a gente está falando de um cenário que precisou aí ser lido, ser compreendido, para que a gente pudesse ter essa configuração como ela está apresentada aí. A gente fala muito aqui fora, né? Sobre o diagnóstico situacional, né? Não diferente. A gente percebe que é necessário esse diagnóstico também para os privados de liberdade a entender das suas necessidades, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Exatamente isso. Então, ao total, nós temos 22 equipes de atenção primária prisional aqui no município em 28 unidades. E por que tem essa pequena discrepância de números, né? Por que 22 e 28 e não porque 28 equipes? Porque nós temos unidades prisionais com configurações diferentes. Nós temos algumas unidades que têm 38 pessoas privadas de liberdade. Outras unidades têm 200, 300 pessoas privadas de liberdade. Enquanto, concorrendo, nós temos 2.800 pessoas privadas de liberdade em uma única unidade prisional. 2.800, 2.300, 1.500 é mais ou menos a população que a gente pode encontrar de forma variada. Então, uma equipe ela pode dar conta de mais de uma unidade. Isso foi para a gente pensar nessas necessidades especiais de cada população, de cada unidade. Então, nós temos 5 equipes que elas acabam compartilhando mais de uma unidade na hora do cuidado. Então, a gente tem uma equipe que ela consegue transitar entre 2 unidades para dar esse atendimento, esse acolhimento para essas pessoas. Eu só ia complementar, né? Quando a gente fala que a gente está conhecendo, que a gente está se fortalecendo, que a gente está entendendo a especificidade, a gente está falando realmente de um tempo muito curto, né? São 2 anos aí completos agora. Então, eu penso também que é bem intenso, então, proporcionalmente, né, e fisicamente, a gente sente como mais tempo por conta da sua intensidade, mas são 2 anos, então é tudo muito novo para todo mundo, né? Tanto para a equipe de gestão quanto para a equipe que está realizando assistência, né? Com certeza. A gente começou com a implementação dessas equipes em 2020, com 4 equipes que se dividiam em 6 unidades. Mas foi apenas em 2022 que a gente começou com essa expansão do modelo que é feito hoje, inclusive tendo uma coordenação própria. E essa coordenação própria ela é muito parecida a sua estrutura com uma CAP. A gente brinca, né, que a gente funciona como se fosse uma CAP. É claro que a gente não tem toda a estrutura física e de RH, a gente não tem todos os braços que uma CAP tem, mas a ideia é que a gente possa ser pontos de referência para as CAPs parceiras, para essa coordenação do cuidado da nossa população. Então, a gente começa com essa expansão em setembro e encerra em setembro de 22 e encerra em fevereiro de 23. Então, é isso que você falou, gente, são 2 anos, é pouquíssimo tempo, mas também tem unidade que ainda não fez 2 anos, né? Que são mais recentes. Então, toda essa estruturação não tem como a gente comparar. A primeira unidade vai ser sempre igual. Não, cada unidade a gente precisa fazer um planejamento, uma organização de como vai ser, considerando o espaço físico que a gente tem, respeitando o espaço físico que existe dentro da unidade. Acho que é importante reforçar
que os ambulatórios eles ficam dentro das unidades prisionais, né? E explica um pouquinho aqui. O espaço físico é composto por consultório, por sala de procedimento. Isso. Mais o quê? Sala de atendimento do dentista, saúde bucal. Saúde bucal, tem farmácia. Sala de observação, de procedimentos, toda unidade prisional tem uma farmácia, que eu acho que isso é muito importante para garantia de direitos. De que se a gente inicia o tratamento, a gente vai dar continuidade e iniciar de fato, totalmente lá. Tem também espaços, algumas unidades conseguem ter espaços para atividades em grupo, que isso é interessantíssimo, entender que não é só pensando em medicalizações e atendimentos de urgência e emergência, por exemplo, mas também como a gente avançar no cuidado de saúde mental para além da medicalização, que é um grande desafio. E, então, esses espaços são os nossos espaços que a gente atua, mas não fica restrito ao atendimento no ambulatório. A gente chama de ambulatório porque é assim que se deu o nome desde o início, porque esse espaço ele é construído pela SEAP e depois a gente vai mostrar algumas fotos para a gente alimentar um pouquinho da imaginação das pessoas. Como foi a nossa no passado, né? Mas a gente também consegue dialogar junto da segurança, do trabalho intersetorial, junto com a SEAP, da gente fazer atividades próximas da cela, outros espaços que existem dentro de uma unidade prisional, às vezes quadra, escolas, igrejas. Então, são sempre espaços muito ricos, ainda mais que nos traz uma leitura muito próxima do que a gente compreende o território no universo extramuros, que a gente passou a chamar dessa forma a nossa querida PS. Então, a gente entende, no final das contas, que é um território muito complexo também. A territorialização é importante nesse espaço. Totalmente. Com certeza. Isso é para contextualizar a SEAP, que o Maurício disse, é a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Ele é um grande parceiro, ela é uma grande parceira nossa, porque sem a SEAP a gente não consegue desenvolver nada lá dentro, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre... Vamos falar um pouquinho mais depois, mas é só para compreender que o espaço, né, a relação intersetorial, ela vai permear quase todas as nossas ações, se não todas. Então, tudo que a gente está falando vai depender dessa parceria construída. Com certeza. A gente sempre gosta de trazer o mapa do município para discutir onde nós estamos, né? A gente fala em unidades prisionais, parece que está muito distante da nossa realidade. Eles estão muito longe, eu não sei onde fica, mas, na verdade, as nossas unidades elas estão divididas em 3 áreas programáticas aqui do município, que é a 5.1, a 3.2 e a 1.0. A 1.0 ela conta com 4 unidades, a 3.2 com apenas 1 unidade e a 5.1 com as restantes. Então, a gente tem o complexo de Jericinó, lá na 5.1, que é onde fica a maioria das nossas unidades. Mas a gente precisa pensar que essas pessoas que elas estão presas hoje, elas nasceram no nosso território, elas cresceram no nosso território, elas têm familiares, e quando elas tiverem a liberdade, elas vão voltar para o nosso território. Então, a gente precisa entender que é uma responsabilidade compartilhada a gente ter um olhar atento para a saúde dessas pessoas. Não é porque ela está dentro do sistema prisional que ela simplesmente deixou de existir. A gente precisa continuar todo esse cuidado com elas, né? E para além, assim, né, eu penso que a 5.1, a 3.2 e a 1.0 tem um papel muito importante, né, principalmente nas suas divisões lá da CAP, de entender a importância e o quão único é essa equipe dentro do território deles, né, para eles conseguirem integrar as ações e fazerem parte também desse fortalecimento da atenção primária prisional, para além das outras APIs, quando a gente diz sobre a liberdade, né, desse usuário, o retorno dele para o seu território, para que a gente possa continuar o nosso cuidado coordenado. Com certeza. E entender o indivíduo como um membro da família também é importante, né? Tem sempre um caso que eu resgato, que foi um caso de um familiar na área da 1.0. E aí ele recebeu uma queixa, a familiar levou uma queixa, meu filho tá privado de liberdade, não está recebendo bem o tratamento, assim que eu recebi essa notícia. E aí
a clínica entrou em contato com a CAP, que nos indicou, a gente fez toda a coordenação de cuidado, né, envolvendo as informações a serem transmitidas adequadamente. Na verdade, não estava nem na 10, estava na 51, então a gente conseguiu resgatar as informações para poder repassar ao médico, que repassasse à família como aquela pessoa estava sendo cuidada. Afinal das contas, a gente consegue entender a onda, né, do cuidado. Sim. Não só ofertar cuidado para o indivíduo é importante, mas como a sua família é tão distante, às vezes com até dificuldade de conseguir fazer visitas, tem notícias de que ela está sendo uma pessoa que está recebendo cuidado adequado. Então, para a gente, é um trabalho que passa essa ideia de que a gente está cuidando para além de uma pessoa. E utilizar esse canal também para disseminar essa informação, né? Caso os participantes não conhecessem e não soubessem, né, sobre a atenção primária prisional, faz parte da Secretaria Municipal de Saúde, então a CAP, que você é ligado enquanto profissional de saúde, também tem essa informação, caso algum familiar, né, ou alguma família aponte essa necessidade para fazer essa comunicação, que a gente tem esse caso de sucesso, né? Com certeza. Esse é o nossa maior motivação por estar em todos os espaços falando sobre atenção primária prisional. É poder mostrar o nosso trabalho no sentido de compartilhar. Quando a gente consegue dar continuidade para um tratamento, é uma grande vitória. A gente fica muito, muito feliz, né? Vamos lá. Volta aí. E aí eu trouxe 2 perguntas que eu acho que são interessantes, que muita gente deve pensar, né, quando a gente fala do prisional, de como era antes da implementação da PP, né? Antes da implementação, a gente não tinha o SUS. E aí, se nós não temos o SUS dentro de um local, dentro de um território, a gente não pensa na equidade, a gente não pensa na universalidade, a gente não pensa na integralidade. O que a gente tinha eram equipes da CEAP que faziam visitas pontuais, periódicas, nessas unidades, para dar algum tipo de atendimento, mas eram poucos profissionais, eles não tinham estrutura que a gente tem, que a gente consegue, tanto profissional quanto de insumos, de medicamentos, para fazer todo esse acolhimento. Então, o que acontecia é que esse cuidado ele ficava para a atenção secundária e terciária, que eles têm a atenção secundária e terciária bem estabelecida, inclusive a gente precisa dela para funcionar, e a gente vai comentar um pouquinho de como ela funciona em si, mas ficava voltada para ela. E aí, se a gente tira a atenção primária, a gente começa a ver muitas demandas reprimidas, a gente não tem uma longitudinalidade do cuidado, então as pessoas elas não conseguem dar uma continuidade e ter todas as suas demandas atendidas e acolhidas, né? E a gente também não tinha subnotificação, então muitas doenças elas não eram identificadas, arbovirose, sífilis, hepatite, HIV, tuberculose é um caso à parte, que a gente já vai discutir, mas a grande maioria das outras doenças e agravos elas não eram notificadas, não tinha acesso a computador e internet dentro dos ambulatórios, que é o que a gente consegue ter hoje. A gente tem acesso ao prontuário eletrônico e a gente consegue estruturar essa coordenação do cuidado, né? Inclusive com os outros pontos do território. E outra pergunta que a gente trouxe é quais foram os desafios encontrados. E aí, com os desafios encontrados, a gente quer responder com essa figura que a gente trouxe, que é uma ilustração que foi feita por um privado de liberdade, uma pessoa privada de liberdade, durante o curso de monitores da saúde, que é um curso que a gente tem, que a gente oferta, e que eles, inclusive, têm remissão de pena, e que, durante a discussão do território, de como era o território deles, porque eu acho que essa é a pergunta que todo mundo tem, né? Como que funciona a organização do território. Eles fizeram esse desenho, essa ilustração. E a gente queria perguntar para você, o que você o que você sente, o que você vê quando você olha essa ilustração? Eu vejo um ambiente insalubre, né? Um ambiente sujo, propício a doenças infecciosas. Acho que é feijão, né? Que está escrito ali naquele... É feijão. A oferta de alimentos, né, de forma inadequada. Um espaço difícil, né? De se viver, né? E de se relacionar e de ter os seus cuidados, tanto de saúde quanto de relação. Com certeza. Acho que é isso. O que você vê, Maurício? Olha, eu sabendo, já visto antes, eu vejo um grande desafio, honestamente. Eu vejo
um cenário, assim, de muitos desafios, inclusive, para se viver, né? Então, acho que complementando um pouco o que a Manu trouxe, eu vejo como as pessoas são capazes de tentar se adaptar a todos os cenários. E entendo que é esse um pouco do nosso trabalho também. Compreender essas adaptações realizadas, compreender como as pessoas vivem naquele lugar, para que a gente possa compreender se existem determinantes sociais diferentes do que a gente encontra na PS ou não. Então, parte do nosso início, né, como a gente fala, como era antes da implementação, é compreender que o cenário que a gente visualizou pela primeira vez e continua visualizando cada vez um pouquinho mais, ele traz muita informação, ele é muito envolvido de competência cultural, que a gente precisou se aprimorar cada vez mais para que a gente tentasse se aproximar e conseguisse se aproximar do que a gente compreende de uma atenção primária de qualidade num cenário tão desafiador. A gente poderia trazer várias fotos aqui hoje que a gente consegue encontrar no Google para, inclusive, fomentar o que está na imaginação das pessoas, de quem está assistindo a gente, de como é dentro das celas, dentro das galerias, dentro do próprio presídio. A gente vê filme, a gente vê série, todo mundo tem uma ideia de como funciona dentro do presídio, mas eu acho que a gente preferiu trazer a visão de alguém que já está lá dentro, a leitura de alguém que já tá lá dentro, que vive isso todo dia, de como é essa organização. A gente tem a ilustração de uma galeria com celas. Então, essas portas que elas ficam horizontalmente, elas são as celas onde as pessoas ficam lá dentro. É um espaço fechado, com pouca circulação de ar, úmido. A gente vê que tem muitas ações feitas no mesmo espaço. Então, o mesmo espaço em que ele lava a roupa, seca a roupa, ele deixa a bota que ele acabou de chegar do trabalho lá de fora, ele deixa ali. É o mesmo local onde eles têm acesso à água, um acesso restrito à água em algumas unidades. É onde eles conseguem ter acesso à distribuição de alimentos. É onde eles jogam lixo, é onde eles dormem com os gatos, é onde eles penduram as roupas deles. Então, é onde faz a barba, corta cabelo. Então, é uma confusão de coisas, né? Mas é a realidade que a gente encontra dentro das unidades. E é muito importante a gente entender esse território, entender como ele se organiza e entender que a gente não vai dar conta de tudo. Assim como aqui fora, a gente também não dá conta de tudo. Tem coisas que extrapolam o setor saúde. E a gente precisa aprender a trabalhar a partir disso. O que a gente vai fazer nesse cenário para garantir que essas pessoas minimamente tenham um acesso digno à saúde e aos seus direitos, né? E aí você vai responder a pergunta da Priscila Barros no chat, que diz: gostaria de saber como funciona o tratamento de tuberculose no sistema prisional. Perfeito, encaixou perfeitamente aqui. Então, como eu disse que antes da implementação da PP, a gente tinha subnotificação de alguns agravos. Quando a gente está falando de tuberculose, a gente fala de um momento de supernotificação anterior à nossa entrada. Por quê? Porque como não tinha uma atenção primária estruturada e organizada, essas pessoas elas entravam e elas batiam na atenção secundária, na atenção terciária, e cada vez que elas iam para lá, elas recebiam uma nova notificação. Claro que a gente fez qualificação de todos esses bancos, a gente acaba tirando, então diminuímos muito, existia um número ainda maior de notificações que eram feitas em 2019, 2020, 2021, mas qualquer tosse, qualquer sintoma de tuberculose, essa pessoa já era notificada como tuberculose, já iniciava o tratamento. O acompanhamento desse tratamento era muito mais difícil, era muito mais complicado. Depois que a gente tem a implementação das nossas equipes, em 2022, a gente vê que no gráfico que ele teve uma leve diminuição. A gente teve em 2022 1.357 casos diagnosticados de tuberculose, e em 2023 1.417. Mas a grande diferencial é que a gente tem um expressivo aumento da confirmação laboratorial. Por quê? Isso representa uma qualificação do cuidado. Então, a gente tem muito cuidado em ter certeza se essa pessoa ela tem tuberculose. A gente vai fazer todo o protocolo que a gente segue aqui fora, a gente faz lá dentro também. A gente faz o escarro dessa pessoa, a gente tem um laboratório parceiro e ela vai fazendo o tratamento, a gente vai acompanhando, faz raio-x, faz todo o processo, igualzinho funciona aqui fora. A grande pergunta que a gente sempre tem é sobre o TDO. Se a gente consegue fazer um tratamento diretamente observado de todo mundo que está lá dentro. Porque a gente sempre imagina, a pessoa está presa e vai ser mais fácil, não tem como eu não cuidar dela. Ela está aqui, eu vou cuidar dela e ela vai ser curada. Mas, na verdade, tem questões muito complexas. Hoje a gente tem unidade com 160
169 pessoas em tratamento de tuberculose. Não tem como uma equipe fazer um TDO de 169 pessoas ali. A gente tem outras demandas, tem outras questões, outras linhas de cuidado, e retirar essa pessoa de dentro da cela para ir ao ambulatório, ela não é tão simples assim quanto parece. A gente tem todo um apoio da SEAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, para fazer esse caminho, né, da pessoa até o ambulatório. Então, a gente não pode condicionar o tratamento a essa ida ao ambulatório, porque a gente pode acabar perdendo essa pessoa e perdendo o tratamento dessa pessoa. Então, a gente tenta qualificar de outras formas. A educação em saúde, eu acho que é um braço extremamente importante nosso, a comunicação e a educação, para que essa pessoa ela continue fazendo o tratamento dela. As mesmas dificuldades que a gente encontra aqui fora, a gente encontra lá dentro também. Pessoas que não conseguem tomar o medicamento, porque a gente sabe que o comprimido ele é grande, e a gente tende muito a imaginar que, poxa, a pessoa está presa, ela lidou com situações muito piores, não vai conseguir engolir um comprimido. As mesmas dificuldades que a gente tem aqui fora, a gente encontra lá dentro. São pessoas individuais, com histórias. Eu ia colocar aqui, olhando aqui o gráfico, né? E a gente percebe, mesmo com a dificuldade que vocês relataram em fazer o TDO, que a gente tem também um declínio na incidência, né? O que significa que, de alguma maneira, detectando os casos e tratando, a gente está quebrando um pouco a barreira de transmissão. Então, a gente tem menos casos novos, né, por ano, o que demonstra aqui nesse gráfico, e que é super importante, que a gente entende que a gente está curando essas pessoas. A Ana Paula, da TB, né? A gente chama Ana Paula da TV, mandou aqui pra gente a pergunta de o que a gente considerava, vocês consideravam em relação ao maior desafio do acompanhamento. Eu acho que você já colocou, né? Ana Paula, acho que está contemplada. Ana Paula também é uma grande parceira de vocês, com certeza, né? E aí ela bem sabe, né, quão difícil é, mas eu também, em relação, que já fui da CDT, olhando esse gráfico, me sinto bem esperançosa, né? A gente sabe aqui fora, né, para quem está aqui fora, que primeiro que fazer a confirmação laboratorial, ela não é tão simples como a gente pensa, né? Mas a gente tem perseguido esse indicador e aí a gente tem melhorado em relação à confirmação laboratorial. E o tratamento de tuberculose, né, que é um grande desafio. A gente esbarra em muitas barreiras, né, para o término desse tratamento. Então, eu estou bem esperançosa com esses resultados. Falar sobre término, e aí quando a gente sempre fala questões relacionadas à coordenação do cuidado, um outro desafio nosso é capilarizar esses tratamentos quando as pessoas ganham liberdade, né? Então, quando elas voltam para os seus territórios, quando a gente consegue sensibilizar através do vínculo que a pessoa consiga dar para a gente, de fato, o endereço para onde ela prevê. As transferências, né? E ela colocou aqui também. As transferências para fora da unidade de prisão, fora do sistema, quando ela volta para a PS, de fato. Porque não é porque ela está na atenção primária prisional e ela ganha a sua liberdade que ela recebe alta da atenção primária, né? E aí a gente sempre consegue, junto com as CAPs parceiras, tentar esse diálogo. Então, se a gente consegue, de fato, saber um vínculo legal, trazer essa informação para a gente de endereço, a gente dialoga com a CAP, a gente dialoga com a clínica. Teve um caso que a gente sempre comenta que é super legal, que é um paciente que iniciou o tratamento. No seu primeiro dia, ele falou, estou de liberdade, depois daqui eu vou sair. E a equipe falou, você precisa continuar seu tratamento, qual vai ser seu endereço? Na mesma hora, a gente se comunica por via chat, né? Por questões de WhatsApp e tudo mais, porque relacionado à segurança e à comunicação. E aí, falou, Maurício, olha só, eu preciso de apoio, descobrir que clínica é essa que ele vai. Na mesma hora, a gente descobriu o endereço, dialogou com a unidade. Na segunda-feira, a pessoa já estava dando continuidade ao seu tratamento na atenção primária. É possível, né? Então, é possível. E são esses casos que a gente olha todos esses desafios e fala assim, é possível, não vamos deixar de fazer. Nem todos os casos a gente vai ter sucesso, é óbvio. Acho que a gente não pode trabalhar com a expectativa sempre de que tudo vai dar certo o tempo todo, mas são esses casos que alimentam a gente.
Sim, a gente pode contar muito com o território. A gente tem vários casos de sucesso de continuidade de tratamento de tuberculose, e inclusive a gente entra em contato com a clínica da família, eles vão no território fazer busca ativa, encontram a pessoa e começa o tratamento, e continua o tratamento, né? Acho que isso mostra o quão potente a gente consegue ser. Por trás de todo o gráfico tem uma história, né? Tem uma foto, a gente trouxe só volta rapidinho, só para a gente mostrar a foto da equipe, né? Acho que mostrando toda essa qualidade do atendimento, né? Pode passar. Aqui a gente trouxe algumas fotos das nossas equipes. Não dá para a gente colocar todas, a gente colocou só algumas. Colocamos 2 por gerentes. Nós temos 4 gerentes. E a última foto é a nossa equipe de gestão, que foi inclusive no Accountability do ano passado. A Manu está ali. E para trazer um pouco de choque de realidade, assim, fomentando a ideia que vocês têm, que todo mundo tem, né, sobre como é um presídio, e inclusive com a ilustração que a gente trouxe anteriormente, a gente traz os nossos ambulatórios, as nossas salas de atendimento, que tem todo esse padrão da secretaria que a gente encontra na Clínica da Família aqui fora. Então, nós temos salas lindíssimas, é um grande orgulho para a gente entrar e poder ver o logo do SUS estampado em todos os lugares, né? Uhum. E aí vem, assim, a gente falou um pouco sobre todo esse contexto, mas é importante a gente trazer de quem a gente cuida. A gente cuida de uma população vulnerabilizada. O Brasil tem a 3ª população carcerária do mundo. A nossa população, ela tem classe social, ela tem cor, ela tem endereço. 70% da população carcerária no Brasil é negra. A gente tem o 3º maior estado do país, com maior população carcerária. Só perdemos para São Paulo e Minas Gerais. E no estado do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, ele tem a maior população carcerária, né? Tem 4 unidades que são acompanhadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e a gente sempre faz parceria com eles para sempre a favor dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade. Falar um pouquinho sobre o perfil da população. Nós temos uma população, em sua maioria, jovem, em sua maioria do sexo masculino, mas sem invisibilizar também as mulheres dentro do sistema. Nós temos aproximadamente 2.300 mulheres no sistema prisional, com demandas muito específicas, demandas complexas, e que a gente precisa dar toda atenção para elas, né? Então, a gente tem a linha de cuidado de saúde da mulher, para poder estar sempre próxima dos direitos sexuais e reprodutivos, de todas as demandas, todas as violências que essas mulheres sofrem, que muitas vezes antecedem o cárcere. São mulheres que já vêm para o sistema, que já estavam em situação de vulnerabilidade antes. Pode passar. E aqui, sobre o perfil continuando sobre o perfil da população, a nossa maioria, então, é uma população vulnerabilizada, jovem, pessoas negras, de baixa escolaridade e periféricas. Nós temos muitas pessoas que estão no sistema, que antes de estarem no sistema, elas estavam em situação de rua, e que após elas saírem do sistema, elas vão voltar para a situação de rua, ou que vão passar a estar em situação de rua. Então, a gente precisa olhar para essa população, mas, ao mesmo tempo, sem deixar de ver um outro lado, que nós temos figuras públicas, pessoas de alto poder aquisitivo, idosos, mulheres trans, homens trans, estrangeiros. Então, a gente precisa pensar, a partir de cada unidade, a configuração que essa população tem, a configuração que a unidade que elas estão tem, porque a unidade que elas estão apresenta uma configuração que não é do nosso controle, é uma organização da própria CEAP. Então, como eu disse, temos unidades com população pequena, nós temos unidades com populações grandes. Algumas unidades, a gente tem celas com 100 pessoas, 150 pessoas, são celas maiores. Outras celas, nós temos celas individuais. Então, a gente precisa compreender toda essa diferença. Unidades faccionadas, unidades afaccionadas, como que isso funciona, para a gente poder estar ofertando um cuidado individual, mas também coletivo, né? Pensando nessas pessoas. O diagnóstico situacional é muito importante para a gente compreender que tipo de agenda padrão a gente precisa ofertar. Uhum. Né? Uma unidade que tem a sua maioria de pessoas jovens, negras, periféricas, às vezes não tem, obviamente, a mesma configuração de agenda a gente fala de idosos, por exemplo. Uhum. Né? Então,
claro, existem pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, hipertensos, diabéticos. Nessa unidade que não tem só idosos, tem outros idosos também, mas tem uma unidade só de idosos, por exemplo. Então, a agenda nunca pode ser igual. A gente precisa respeitar a característica da população que ali vive, a característica da configuração da equipe, para que a gente consiga ofertar um cuidado com essa leitura. Fazendo um paralelo às nossas unidades, né? As nossas áreas, as nossas microáreas, né? Cada uma tem a sua especificidade, a gente oferta os serviços de acordo com esse desenho, não diferente nesse espaço também, né? Exatamente. Com certeza. E aí a gente está falando um pouquinho das linhas de cuidado, né? Inicialmente a gente fala da saúde da mulher. Então, mais um pouquinho para aguçar o imaginário aí, fazendo pré-natal, que é uma honra, assim, a gente ver como isso traz a humanização, né? Dentro do sistema prisional. Outro motivo de muito orgulho é o programa de Cegonha Carioca, que está no sistema prisional, está na atenção primária prisional, com esse diálogo com a gente. Então, a gente está falando de um cuidado que é acompanhado pela atenção primária, um cuidado que existe a parceria junto da SEAP para fazer o acompanhamento de pré-natal de alto risco, mas a gente também conta com o Marisca dentro da nossa rede para nos apoiar nos pré-natais de alto risco, o Albert nos casos de parto, visitas, consultas puerperais. Então, a gente está falando isso não só da saúde da mulher como linha de cuidado, mas a gente entende que é a humanização. O SUS como um modelo, para além do modelo de saúde, né, mas uma percepção de uma sociedade mais humana dentro de um ambiente que a gente consegue, com esse diálogo, trazer um pouquinho mais dessa percepção. Equidade, né? Exatamente. A saúde da criança, tanto consulta de atendimento de saúde bucal, como a orientação do aleitamento. Puericultura. De puericultura, exatamente. E aí a gente está falando também de teste do pezinho, que é um outro orgulho que a gente mostra com muita satisfação, assim. Então, quanto mais a gente consegue avançar ao longo do tempo, a gente está muito novinho, com 2 anos ainda, mas os avanços, eles são fruto de uma construção a muitas mãos, assim, a muitos parceiros, e dizer que a gente consegue fazer teste do pezinho lá dentro, acho que é de uma grande honra, assim, a gente olhar uma foto desse momento histórico. E aí, mais uma vez, a gente está falando de entendimento do que é o território, né? Então, a saúde do idoso é uma unidade somente de idosos. E aí as atividades são um pouco diferentes, né? A gente está falando de bingo, né? Que a gente tem que fazer essa competência cultural mais uma vez. Mas de alongamento, a equipe dialogando nesse processo, né? Fazendo atividade junto. A arte-terapia, que a gente vai mostrar outras fotos na frente, mas acho que é o respeito à individualidade. A gente está falando ainda de pessoas que continuam com seus talentos. Eu, particularmente, não consigo fazer nem um pouco do que aquilo ali. Eu mal consigo desenhar um boneco de palito. Mas olhando uma pessoa que não perde sua habilidade, quanto mais a gente promove isso, a gente promove saúde também. Sim. E tem outras atividades que a gente faz também, né, Júlia? Sim, nós temos uma grande população LGBT que a gente precisa ter um olhar específico para eles. Nós temos muitas mulheres trans dentro do sistema. Nós ofertamos PrEP e PEP, isso também é uma grande alegria nossa, a gente disponibilizar o PrEP nas unidades. E aqui tem 2 fotos, né, que são de 2 ações. A primeira é um filme com temática LGBT que foi passado em uma unidade, e a segunda é um grupo de conversa, né, um grupo que ele continua na unidade para saber se essas mulheres trans elas estão conseguindo acessar a saúde, se elas estão conseguindo, se precisam de algum apoio, como está a saúde mental dessas mulheres dentro do sistema, porque a gente está falando de um sistema que ele historicamente ele tenta apagar a individualidade do sujeito. Então, se colocar como sujeito com suas próprias vontades, seus próprios desejos, sua própria personalidade lá dentro é muito desafiador. E para as mulheres trans esse é um grande desafio, para os homens trans também de forma geral. Então, o apoio da equipe, o apoio da saúde nesse processo de entendimento, de pertencimento, ele é muito importante. Teve um evento de cinema que é legal pra caramba dizer, porque as mulheres trans dessa unidade, a população LGBTQIA+, pediu para que fosse exibido o filme, né, Garota Dinamarquesa, que eu particularmente não conhecia, mas elas fizeram esse pedido como um entendimento de representatividade. Então, é trazer
essa visão do mundo externo, mas também trazer muito da humanização, da representatividade. Sim. E eu acho que é muito legal trazer esse exemplo, porque eu consigo ler nesse pedido um vínculo muito forte. Né? Que, olha, eu quero que vocês promovam isso pra gente, eu quero que vocês sejam um canal para que a gente possa voltar a se enxergar. Isso aí, pelo menos, é uma leitura que para mim é de muita satisfação de conseguir ver isso. Aqui um pouquinho sobre essa intersetorialidade que a gente falou com a CEAP, que não tem como a gente falar sobre atenção primária prisional e não destacar isso, porque é muito necessário. Eu trouxe 2 exemplos assim, principais, que seria a porta de entrada, que é uma sala de ingresso. Toda pessoa que entra no sistema prisional, ela passa pelo atendimento da equipe para fazer cadastramento, teste rápido, levantar alguma demanda de saúde. E a gente precisa muito da parceria da CEAP nesse processo, em tudo. Assim, os atendimentos individuais nessas unidades que são de regime fechado, a gente precisa desse apoio para levar eles até lá. As atividades coletivas que são realizadas na quadra, que às vezes a gente precisa que 150 pessoas estejam lá. É a CEAP que vai fazer esse transporte com a gente, vai garantir a segurança de todo mundo, a segurança da equipe, a segurança de quem está privado de liberdade. Então, a gente está num território que não é nosso, num espaço que não é nosso. Então, a gente precisa muito do apoio deles para todos esses processos. E o colegiado gestor é um grande exemplo que a gente iniciou recentemente nas unidades e que é um grande exemplo de como esse cuidado ele é compartilhado. O cuidado ele não é só nosso. Tem muitas pessoas que são responsáveis por esse cuidado. E a CEAP, ela está muito presente, muito parceira com a gente em todos esses processos, né? Exatamente. A sala de ingresso é muito interessante a gente pensar, falando dos atributos, por exemplo, do primeiro acesso. A gente pode observar assim, que a gente tem muitos homens jovens nessa foto, por exemplo, e falar de primeiro acesso para uma pessoa mais adulta pode soar estranho, mas muitas vezes, se a gente for parar para pensar como que está construída a nossa agenda na atenção primária e qual é o nosso público que de fato vai às unidades, a gente não está falando de homens jovens. Né? Então, conhecer as demandas de saúde, conhecer as histórias das pessoas, está para além do que a gente consegue, às vezes, na nossa rotina mesmo. Então, esse primeiro contato, né, esse primeiro acesso, ele é muito valioso, porque a partir dali é que a gente vai poder construir todo o cuidado individualizado com um privado de liberdade. E a gente vai falar um pouquinho das ações e serviços que a gente oferta na atenção primária prisional também. Eu vou fazer as 2 perguntas que estão, né? Maravilha. E aí pode ser que você responda com a sua apresentação. O Marcos Paulo, que é agente comunitário da 40, ele está perguntando se existe a figura do agente comunitário na equipe de atenção primária prisional. E a Regina, TSB, de Otto, está perguntando se é feito tratamento odontológico no local do atendimento. Eu vou começar com a segunda pergunta, então, porque essa é mais fácil que sim. Tudo que for ao alcance da atenção primária, a gente faz lá dentro, tanto do início do tratamento, identificação das necessidades, quanto os encaminhamentos para a rede especializada. E a segunda, que na verdade é a primeira pergunta em relação à figura do agente comunitário, é uma adaptação enorme que a gente faz, de fato não existe. E aí, quando a gente fala do primeiro acesso, por exemplo, a gente está suprimindo, né, o acesso a visita do agente comunitário, o cadastramento pela ficha A. Então, a gente está falando de uma equipe inteira que se adapta a uma nova realidade, uma nova configuração, para que ela consiga atingir os mesmos objetivos, ou objetivos que, de fato, aquele território, aquela população necessita. Mas eu acho que é importante a gente destacar que não existir o agente comunitário nas nossas equipes é porque as nossas equipes partem dessa conformação, né, que eu apresentei no início, da PNASP. Então, nós temos uma organização dos profissionais que estão presentes e o agente comunitário não está incluído. E não está incluído porque é muito complicado a gente entender como o agente comunitário visitaria os espaços. Nós temos unidades que, por motivos de segurança, o acesso dentro das galerias é restrito, dentro das celas é restrito. Agora, em outras unidades, a equipe consegue fazer essa articulação com a direção para que eles estejam presentes nesses espaços. Então, nós temos que sempre reinventar e tentar buscar estratégias para auxiliar nesse mapeamento de a gente estar presente no território
dentro das celas deles de alguma forma, né? E acho que uma estratégia que vale a pena a gente pontuar é do curso de monitores da saúde, que a ideia é que a gente forme monitores de saúde com que eles possam reproduzir entre os pares, né? Então, a gente faz toda uma educação continuada com algumas pessoas que são selecionadas. Então, eles aprendem alguns conceitos básicos de saúde, de como identificar algum problema, de quando comunicar a equipe, como comunicar. Nas campanhas de vacinação, eles ajudam bastante a gente. E eles estão sendo ferramentas que estão surgindo assim, novas potencialidades, né? Eles estão trazendo para a gente um olhar mais de dentro das celas, de dentro das galerias, de dentro do território vivo como ele é, né? Mas é uma experiência assim, nova para a gente tentar entender como avançar nessa lacuna de não ter um agente comunitário. Vamos lá. Então, a gente trouxe o diálogo com a nossa carteira de serviços da atenção primária para mostrar um pouquinho dos serviços que a gente oferta na atenção primária prisional. Então, a gente tem coleta de análises clínicas, a gente promove a vacinação, faz curativos dentro das unidades, isso aí é atribuição da atenção primária, faz a inserção de DIU e futuramente do Diplanon. As consultas programadas dentro das linhas de cuidado, mas também o atendimento das livres demandas. Os procedimentos odontológicos, como foi trazido na pergunta, então a gente também dialoga com a rede para além das necessidades, para além que a gente consegue abordar dentro de uma unidade prisional do ambulatório de atenção primária prisional. A rede cegonha, como a gente falou antes, então a gente está falando do pré-natal de alto risco, a visita à maternidade, o transporte de ambulância e a consulta puerperal, além do acesso de média e alta complexidade extramuros via CIGEG e via SER. Então, a gente está falando de uma coisa que, para o município do Rio, parece até simples, né? A gente está falando de algo que parece corriqueiro para a gente, quando a gente já faz. Mas quando a gente dialoga com outros municípios, por exemplo, isso aí é algo muito avançado. Uhum. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a imunização, não tem como a gente não trazer. Nós trabalhamos com campanhas dentro do sistema prisional. Esse ano nós fizemos três campanhas. E a campanha, ela parece que é muito simples, né? Quando a gente faz toda essa estruturação, mas pensar que a gente precisa entrar com um insumo diferente, vacinas, dentro de uma unidade prisional, respeitando toda essa organização de segurança na hora de a gente entrar dentro de uma unidade, né? Esse ano nós tivemos apoio, já tiveram antes, mas esse ano nós tivemos de novo apoio de ACS do território que foram para apoiar, ficar como escribas. E essa primeira foto, eu acho ela muito fofa. O Zé Gotinha, ele foi feito num grupo de arte-terapia. Já é um exemplo de processo de educação, de comunicação dentro das unidades, em que as próprias pessoas privadas de liberdade compreendem a importância e a relevância de se vacinarem, né? E eu acho que tem essa foto, que é a última, de como é toda essa estrutura, né? A gente trabalha com essas campanhas, é um número gigantesco de RH envolvido, é uma super organização para que a gente dê conta. É um número muito grande de vacinados por dia, né? Exatamente. Nós temos uma população total de 30 mil pessoas privadas de liberdade aqui no município. Por dia, as unidades maiores, a gente consegue fazer 2.800 pessoas em um dia. Então, para isso, a gente precisa de muita gente envolvida. E a gente faz isso da forma mais humanizada que a gente consegue. A gente é contra, assim, fazer essa vacinação direto na cela. Isso, para a gente, não existe. Só dar o braço e vacinar, não é assim. A gente sempre tenta respeitar a individualidade da pessoa, compreender a pessoa. Ela não é obrigada a tomar vacina, ela pode se recusar. E para essas recusas, a gente também não lida de qualquer forma. A gente faz questão de conversar com cada uma das recusas, tentar entender e muitas vezes convencer eles a tomarem vacina. A gente tem pessoas que nunca tiveram acesso à vacina na vida, não sabem o que é uma vacina. E aí a gente explicar o que é, como ela funciona, que ela vai te proteger. E isso é muito importante pra gente. Cada pessoa que a gente convence a tomar vacina é uma vitória. Sim. É uma vitória. E dentro do processo de humanização dá para perceber que eles não estão algemados, né? Então, para além de sair da cela, respeitar o indivíduo como indivíduo é muito importante para esse momento.
Em 2024, nós fizemos 3 campanhas, né? A primeira foi de influenza, que nós vacinamos mais de 27 mil pessoas privadas de liberdade. A de difteria e tétano foi junto da de influenza, em que nós vacinamos 23 mil pessoas privadas de liberdade. E a de Covid, que nós vacinamos mais de 26 mil privadas de liberdade. Isso é motivo de muito orgulho para a gente, por estar levando a vacinação para lá. Como eu disse, é muito complexo, a gente precisa de muitos parceiros. A gente tem uma parceria gigantesca com a CPI para poder fazer todo esse planejamento, esse microplanejamento, para fazer as campanhas de vacinação com as DVS das áreas da 51, da 32 e da 10. São grandes parceiros para que a gente possa estar desenvolvendo essas ações dentro dos presídios. Para falar um pouquinho dos outros, né, os formatos de cuidado, né, para além da imunização, a gente está falando da abrangência de cuidado muito focado nesse slide sobre a saúde bucal. Então, a saúde bucal, como a gente falou inicialmente, é um ponto-chave, porque realmente a saúde bucal ela é uma situação muito sensível dentro do sistema prisional. Então, a gente, quando vai com a atenção primária prisional ofertar esse cuidado, é uma equipe que trabalha muito, não tem dúvida, é muito demandada. Na esquerda, a gente vê uma atividade de educação em saúde com uma boca feita pelos privados de liberdade. Então, dá para ver que a gente está falando de alguns materiais que ali já estavam, e aí a gente incentiva a criatividade. Agora que a gente viu que tem até um aparelhinho, isso é super legal, mostra como as pessoas se enxergam, a diversidade também, né? Ali está falando do kit, a gente está mostrando o kit de saúde bucal, como é importante a gente fazer abordagem por meio da oferta, da promoção e da prevenção de saúde e doenças. E atividades coletivas, assim, pode também parecer no imaginário das pessoas como um coletivo pode ser algo difícil, né? Mas a gente está reforçando mais uma vez, mais uma foto de mostrando como um coletivo se põe presente nas atividades de educação em saúde. Na assistência farmacêutica, a gente trouxe não só a organização de como é uma farmácia, a gente percebe que é uma reprodução, né, bem próxima do que a gente encontra na APS. A gente está falando de uma farmácia para cada unidade prisional, né, para cada equipe tem um farmacêutico, então isso é importante. Tanto a assistência dentro da própria farmácia quanto na cela. Então, a gente está falando de se a gente, às vezes, entende e respeita a particularidade das dificuldades que a própria segurança tem de fazer esse ir e vir, com todos sendo seguros nesse processo, a gente também está lá. A gente também oferta dentro nessa busca ativa, nessa visita, nesse momento em que a gente consegue se aproximar no movimento mais ativo. Então, além da dispensação de medicamentos, da própria assistência farmacêutica, como a Júlia trouxe para a gente, tem o PrEP e o PEP, que são super importantes, merece o destaque, além dos insumos, de fato, no tratamento de algumas doenças. E a arte-terapia, que sempre chama bastante atenção e que, de repente, muitas pessoas já imaginaram como funciona, como é, e aí ver fotos traz mais uma forma de ilustrar isso, né? A gente está falando da equipe promovendo saúde por meio da arte. Isso é muito importante. Então, a gente está falando de um coletivo de pessoas pintando, e aí na unidade dos idosos, então a gente está falando de respeito à individualidade, a gente está falando ainda de manutenção de talentos, com as pessoas que procuram ainda a arte como forma, inclusive, de manter a sociedade, né? Sim. Tem gente que trabalhava com arte antes de estar privada. E penso também que tem gente que não tinha acesso à arte. Exato. Né? Exatamente. E aí a gente está oportunizando esse momento, né? De repente descobrindo talentos. Exatamente. Aí para que a gente possa ser um instrumento que potencialize a ressocialização dessa pessoa no futuro, né? Sim. A arte-terapia é muito importante como um espaço de voltar para a individualidade. Às vezes é o único momento que aquela pessoa vai ter de silêncio, de pensar em si, de se expressar, de entender seus sentimentos. Então a arte, ela entra nesse espaço de forma muito, muito potente. Essa foto do barco do SUS, para mim, eu acho ela lindíssima. Ela estava em exposição no nosso último Accountability. O quadro da Frida atrás também é muito lindo e expressa assim, tudo que a gente consegue. Ele fala muito, né? Acho que a gente pode ficar horas analisando aqui o que eles produzem lá dentro. É só um destaque para essa primeira foto, que é de uma oficina literária que é realizada no presídio de idosos também, né?
né? Que é um dos motivos de muita felicidade da equipe, que é constantemente eles realizam as oficinas literárias. Então, a leitura também como um movimento muito importante de acesso à individualidade. A gente não tem fotos desse momento, também voltando um pouquinho na arte-terapia, mas existe uma unidade que promove shows de talentos e tem música, tem banda lá dentro. E é um momento, assim, lindíssimo, muito rico, que as visitas dialogam com a gente, que dialogam com as pessoas que estão fazendo esse evento. A própria SEAP está nesse evento também. Então, assim, é muito, muito, muito legal essa experiência. Um pouquinho da promoção de saúde também, a gente vai falar um pouco das ações voltadas para o Agosto Dourado. E aí, o que eu queria destacar, na verdade, é a foto da direita. Essa foto da direita, a gente percebe o que tem mais de diferente essa foto da direita é que a gente está falando de uma área externa, né? A gente está falando do lado de fora do presídio. O que a gente está fazendo do lado de fora do presídio? A gente está falando justamente que o indivíduo ele faz parte de um contexto familiar. Então, a gente precisa dialogar com as famílias. Avançamos muito ao longo desses 2 anos, mas olhar a gente como um agente interlocutor com os familiares é um outro avanço que a gente precisa se orgulhar e entender como a gente ocupa esse território. Gostei até que teve um... É que vocês não conseguem ouvir, mas teve palmas aqui fora e a gente está considerando que é para atenção primária prisional. Eu queria destacar também, Maurício, o Agosto Dourado, né? Que foi um momento de amamentação numa unidade nossa. Eu acho que a gente acabou não comentando sobre. A gente tem uma unidade materno-infantil, né? Que é onde os bebês eles ficam depois que as mães... Tem uma pergunta da Iris, gerente do CMS Catiri, que pergunta como é o acompanhamento da gestante. Eu acho que você pode responder aí com essa... Ótimo. Então, é uma unidade... nós temos 2 unidades, na verdade. O Talavera Bruce, que é onde ficam as mulheres gestantes, e a partir de... Você lembra quantas semanas? Final do início do 3º trimestre. Isso. Elas vão para a unidade materno-infantil, que é onde elas vão ter os bebês, né? E aí, os bebês, eles ficam na unidade materno-infantil até os 6 meses. Então, nós estamos falando de bebês que eles são livres, mas que eles passam seus 6 primeiros meses de vida dentro de um sistema prisional, dentro de uma unidade prisional, e que traz todo esse contexto que a gente está discutindo até agora de apagamento da individualidade, da vulnerabilidade, e que essas crianças, a gente não sabe ainda, né, qual é o impacto para a vida dessas crianças, e que quando suas mães elas não têm esse direito de ir e vir, né? E aí o acompanhamento da gestação, do pré-natal, é realizado pelas equipes de atenção primária prisional. Exatamente, né? Isso. Tanto de alto quanto de baixo risco. Eu acho que isso é importante, né? Sim. Até para esclarecer, né? A gente está falando de um ponto da rede de atenção à saúde, né? E aí, sendo um ponto da rede de atenção à saúde, também tem essa interlocução e essa necessidade do usuário, por vezes, transitar por essa rede. A gente continua fazendo a coordenação do cuidado dele, mas em algum momento ele vai precisar de uma regulação, seja através do SER, do SER, né, do CISREG, e aí no caso da gestante com a Rede Cegonha, né, e a gente consegue ofertar esse atendimento dentro de toda a rede. Né? Isso. Perfeito. A gente faz o acompanhamento do pré-natal de baixo risco e de alto risco dentro da atenção primária prisional em parceria com a SEAP. Isso é importante, e em parceria com a rede especializada do município. Sim. Então, nós temos como referência o Hospital Marisca Ribeiro, e também temos como parceria em relação ao parto de referência na nossa rede Cegonha, o Albert. Então, isso é importante para a gente entender que não é algo que a gente consegue ignorar, por menor que seja o número de pessoas que tem lá dentro. Mais uma vez, a gente está falando de pessoas com um número pequeno, mas com uma complexidade super importante, com uma necessidade de saúde super importante, e que humanizar esse atendimento faz cada vez mais importância dentro do que a gente tem de oferta de cuidado. Também temos espaços de educação permanente. A gente está falando de alguns treinamentos, a gente está falando de algumas parcerias que a gente faz com outros parceiros da rede, né? Aqui em cima, de azul, a gente consegue ver a presença da residência de medicina de família e comunidade conversando com a gente, treinando a gente, falando sobre diabetes, méritos, e aí, claro,
o diálogo da parte técnica com as particularidades já são cada vez mais importantes. A gente está falando embaixo de parceria com a SES também, de treinamento de cuidados com a tuberculose. Reuniões internas nossas, que são importantes para a gente qualificar os nossos processos. Atendimento de rede de urgência e emergência, que são sempre pontos de muita atenção nossa, né? Porque a gente está falando de um ambiente diferente em relação a acesso à rede, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Embaixo, por exemplo, a gente está falando do nosso treinamento de arboviroses, que foi uma grande preocupação no início do ano, né? Tanto por todo o município, mas o olhar nosso em relação à atenção primária prisional foi: nunca passamos por isso, como será esse universo a partir desse momento? Então, envolvemos a equipe inteira, todas as equipes, para que a gente entendesse que precisávamos estar super sensíveis a qualquer caso suspeito, e deu tudo certo no combate. Assim, a gente conseguiu ter bons resultados ao longo do cuidado. Eu vou aproveitar, então, a pergunta aqui do Guilherme Rodrigues. Ele é residente de Medicina de Família da UERJ e... Peraí que a pergunta... tá. E aí ele quer perguntar sobre a inserção dos médicos de família nas equipes de atenção primária prisional e enfermeiros também de família e comunidade nesse cenário, né? É muito legal essa pergunta, porque a gente sempre conversa com as residências, né? A gente conversa com muitos residentes passam com a gente, inclusive. Ao longo desse ano, a gente já recebeu residentes tanto do Programa de Medicina de Família e Comunidade da UERJ, inclusive incluindo o Guilherme, do município, da UFRJ. Então, a gente está falando de profissionais que o SUS forma, que cada vez mais estão dialogando com a atenção primária prisional. Se a gente no início falou que é um cenário novo, cada um teve o seu primeiro contato, hoje é muito interessante perceber que durante a formação especializada, essas pessoas estão se formando com um contato com um tema que antes era muito novo, né? Então, isso é bem interessante. E, além disso, também a gente está falando da residência de enfermagem de família e comunidade, das instituições, não só do município, mas da UERJ também, da FRJ também. Algumas graduações já passam com a gente. De saúde coletiva. Então, eles passam tanto pelas unidades prisionais, conhecendo como funciona a rotina de assistência. A gente prima muito pelo entendimento de que essas residências uniprofissionais precisam entender como é um trabalho diferenciado, multiprofissional dentro do território, das equipes. Então, saem com essa percepção de uma forma bem interessante. E acabam que alguns continuam com a gente, e aí é isso que a gente quer cada vez mais, que é do SUS para o SUS e qualificar a nossa rede. Sim. Uma curiosidade muito grande que funciona sempre quando a gente fala da atenção primária prisional é como acontece quando a gente precisa dialogar com a rede externa, né? A rede Cegonha foi um bom exemplo disso. Uma curiosidade que funciona muito, né, que é sempre perguntada: como é que acontece quando é o Vaga Zero? O Vaga Zero é uma instituição tão bem... tão robusta dentro do município do Rio, como é que funciona, né? Então, a gente, na verdade, compreendendo a atenção primária prisional como um ponto dessa rede, a gente encaminha em casos de urgência, claro, depois de ofertar o primeiro atendimento, depois de tentar a estabilização do paciente, para o pronto-socorro geral Amito Agostinho, que é conhecido como UPA-CEAP. Então, ela fica dentro do complexo de Jericinó. Então, de lá que é pedido Vaga Zero após estabilização do paciente e compreensão de que ele precisa de uma avaliação especializada, por exemplo, uma cirurgia geral, alguma coisa nesse sentido. Fora do complexo de Jericinó, a gente tem unidades municipais parceiras. Então, o Souza Guiar é uma unidade que muitas vezes, ou o Ser Centro, muitas vezes acontece de dar esse suporte para a gente em casos que Jericinó fica muito distante pela condição clínica do paciente. A gente está falando de um trabalho intersetorial em relação ao NIR da CEAP, que é um diálogo contínuo. Quem me conhece sabe que eu falo o dia inteiro, todos os dias, com o NIR da CEAP, porque é necessário que a gente crie essa articulação e que a oferta de atenção especializada fora do complexo de Jericinó, fora das unidades prisionais, seja cada vez mais garantido. O próprio NIR da PP, que a gente vai trabalhar fazendo percepção, né, das necessidades da equidade, de fato, né? Os casos mais graves, aqueles casos que a gente consegue compreender com uma necessidade de ofertar o atendimento, e a Reúne, que é pela SES, que é o atendimento ambulatorial de alta complexidade. Então, a gente está falando de atendimentos de baixa e média complexidade intramuros também, tanto
o pronto-socorro Hamilton Agostinho tem um ambulatório de atenção secundária e também faz atendimento de atenção terciária com algumas internações. O Hospital Sanatório Penal, que chama atenção pelo nome, mas o Sanatório Penal não é uma relação focada em atendimentos de saúde mental, mas de doenças infecto-contagiosas. Também tem ambulatórios especializados e também tem casos de internação. Então, a gente está falando de um grande parceiro quando a gente mostra esse quadro, que é o Supercentro Carioca. É muito importante para que a gente consiga ofertar diversos exames, muito especialmente pela parte de procedimentos de segurança que a gente, se for numerar no quadro inteiro, a gente percebe que não são todas as unidades que existem na rede que a gente consegue utilizar para os atendimentos da população privada de liberdade, e o procedimento de segurança é um dos determinantes para isso. Porque todo paciente privado de liberdade ele precisa sair da unidade prisional com uma escolta. E todo procedimento de escolta, ele vai exigir uma segurança. Então, não vai ser em qualquer território que aquela população consegue ser recebida, até para preservar tanto os profissionais penais quanto a equipe que vai receber. Então, algumas unidades acabam sendo preservadas nesse intuito, na preservação que o atendimento transcorra da melhor forma possível. Uhum. E aí, para falar um pouquinho mais das nossas ações também, né? Então, compreender o cenário prisional, conhecer a atenção primária prisional, e cada vez mais a gente faz isso todos os dias, exigiu com que a gente olhasse fluxos e protocolos que já existem dentro do município do Rio, e a gente não quer reproduzir isso. A gente quer, na verdade, entender que os nossos profissionais, a nossa rede interna, precisa conhecer as nossas particularidades. O que a gente observa com os nossos olhos precisa ser escrito, divulgado e difundido para a nossa equipe inteira. Então, um agravo importantíssimo que a gente tem é o HIV. As pessoas vivendo com HIV e AIDS no sistema prisional. Dentro disso, a gente fez um guia de bolso que é extremamente consultivo. Uhum. E sempre brinco falando que a pergunta que a gente quer responder é: o que eu gostaria de falar para uma pessoa, ou o que eu gostaria de ouvir se eu estivesse atendendo pela primeira vez uma pessoa com HIV e AIDS no sistema prisional. Então, essa é a ideia que a gente tenta trazer, uma coisa mais resumida, que não ultrapasse os limites e que dialogue bastante com os guias rápidos. E o protocolo de urgência e emergência, esse mais fresquinho, vai ser lançado na semana que vem, que é entendimento dessa rede que a gente falou do Vaga Zero. Sim. Então, o primeiro atendimento, existe uma limitação ali geográfica e territorial que a gente precisa ofertar para que o paciente tenha toda a garantia de que ele vai conseguir ter assistência adequada no nível adequado. Então, na atenção primária prisional, a gente vai ter diretrizes que vão nortear todos os nossos atendimentos para que isso aconteça. E o último desafio, na realidade, é esse compartilhamento do cuidado, que o tempo todo a gente está falando sobre isso, mas é um grandíssimo desafio. Como é que a gente faz isso? Intramuros já é um grande desafio. Uhum. Se a gente está falando de uma clínica da família, a gente está falando de várias equipes que conseguem acessar os prontuários de uma equipe na outra se estiver na mesma clínica. A gente não consegue isso. Cada unidade prisional tem os seus próprios prontuários, porque são uma única equipe. Então, a gente está falando, na verdade, de tecnologias leves. Ou a gente compartilha, no WhatsApp, por exemplo, a gente consegue um diálogo super interessante com o pronto-socorro geral Hamilton Agostinho, de troca de informações, de avisar que a gente está mandando os pacientes mais graves. Isso é importante para que a equipe já esteja pronta e preparada para recebê-los. E-mails, quando a gente dialoga entre a gente, mas as transferências são importantes que sejam documentadas e a gente crie uma memória em cima disso. E o grande desafio, que acho que o desafio de toda a rede, que é referência contra referência. Uhum. Né? Esse é um grandíssimo desafio. A gente faz nossa comunicação interna, como eu falei, pelo chat. Né? Então, é aquele tempo e hora que, por mais que a gente tenha aí uma dificuldade do mundo usual, né, no mundo tecnológico, cada vez mais tecnológico, a gente imagina que é só mandar um WhatsApp, que eu mando o WhatsApp para a Júlia vê, mas no momento em que a equipe consegue mandar o chat para a gente, informa a gente de alguma questão naquele momento, a gente faz o contato com ela naquele exato momento, orienta algum atendimento, alguma conduta, e que a gente consiga articular isso da melhor forma possível. E a Extramuros, a gente tem uma articulação importante com a SES, especialmente nos casos de tuberculose. As demais secretarias municipais, então,
algum caso grave de saúde, ou algum caso que exige uma coordenação do cuidado, mas que vai para fora do município do Rio de Janeiro, a gente também dialoga com as secretarias municipais e fazer a interface com a PS, que é o que a gente está falando o tempo todo aqui, mas é muito importante e além de desafiador, mas é muito importante contar com essa parceria, né? É uma parceria também que, no final das contas, a gente está falando de uma rede que também está aprendendo a conhecer os pacientes quando eles acabam de ganhar liberdade ou com umas condições de saúde peculiares em relação à atenção primária prisional. E aí, para fortalecer esse compartilhamento do cuidado, esse desafio, a gente deixa os nossos contatos como forma de incentivar que a própria rede utilize. Acho que é muito importante deixar isso claro, que a gente vai estar à disposição o tempo todo para que a gente dialogue. Então, a gente já recebeu contato do consultório na rua, falando, olha, não encontrei o paciente que eu cuidava, eu ouvi que ele está em alguma unidade prisional, está com vocês, como é que é o nome, dialoga com a gente. A gente está falando muito do a gente falar com a rede, mas a rede falar com a gente, pra gente é cada vez mais importante. Como a gente falou, a gente está falando de pessoas que entram na unidade prisional com uma história já vivida, né? Sim. Pessoas que em situação fazem parte de um contexto familiar e fazem também. parte de um contexto familiar, fazem parte de um contexto de cuidado. Então, a gente conhecer a história das pessoas já com o caminho andado de alguém que já cuidou ajuda bastante, com certeza. E essa parte do contexto familiar é muito importante. Tem um caso que me marca muito e que fica muito claro o quanto a gente precisa dessa comunicação com a rede, mas que a rede também precisa da comunicação com a gente, né? Que foi um caso de uma mulher gestante que ela estava fazendo tratamento de sífilis e precisava fazer o tratamento do parceiro dela, e o parceiro estava privado de liberdade. E aí a área entrou em contato com a gente, rapidamente a gente localizou ele e deu continuidade no tratamento do parceiro dela. E isso, pra gente, é muito importante. Não é só porque é um indicador, mas também porque é isso, a gente consegue dar essa continuidade do cuidado. Aquela mulher gestante que não está privada de liberdade, que está aqui fora, está no território, ela pode ficar tranquila, ela pode ficar, sentir cuidado, sentir acolhida. E o parceiro dela, que estava com a gente, nesse caso também. Bem, sensacional, né? Algumas perguntas eu já fui fazendo, né, ao longo da discussão. O Egon, ele coloca que outros municípios, Japeri, Niterói, São Gonçalo, Campos, Itaperuna, Magé, Volta Redonda, Resende, também tem unidades prisionais, né? A gente sabe que é muito importante a gente garantir a equidade, o acesso ao SUS para os privados de liberdade. Tem uma pergunta perguntando se tem NASF, né? Eu acredito que a equipe é multi na atenção primária prisional. Quer falar um pouquinho? Tá ótimo. A gente, além dessa equipe complementar, né, que a gente fala, e aí a gente está falando mais da parte assistencial, a gente também conta com parceria das nossas assistentes sociais, que são pessoas que montaram, inclusive, o curso de monitores com a gente compreender que existe uma população vulnerabilizada é muito importante para que a gente consiga entender o direito que elas têm. Então, na composição, como a gente conhece, uma multi, a gente pode dizer que a gente configurou ela para esse cenário, né? Para o cenário de vulnerabilização que a gente encontra hoje. Algumas perguntas sobre a quantidade de equipes, população, acho que as pessoas foram entrando, né? A gente ficou com a média de 150 participantes nesse tempo. Então, 22 equipes, 28 unidades prisionais. A nossa população é de 30 mil pessoas privadas de liberdade aqui no município. Qual que era a outra? Era isso mesmo. Era isso? Ah, tá. E todas as equipes, temos 8 profissionais nas nossas equipes. A Ivanice, agente comunitária, diz que é muito bacana o trabalho, que bom que tem acontecido, que ela não tinha noção. A Sandra Santiago também está impactada com o trabalho, que ela não tinha noção da existência desse lindo trabalho. E parabeniza, né, a todos vocês. E eu parabenizo vocês dois. E aí, quando eu parabenizo vocês dois, eu quero parabenizar todos os profissionais de saúde que trabalham nessa rede, né, nessa rede de atenção primária prisional. Eu não posso deixar de mencionar a Raquel, né, que é a coordenadora, que faz o trabalho com tanto empenho, afinco, dedicação. Tenho certeza que sem ela esse direcionamento e esse fortalecimento não teria acontecido. Todos os profissionais envolvidos, tanto da OS quanto os profissionais que estão lá, né, e a gente pode chamar de ponta, né, que estão lá na ponta, executando esse trabalho com muitos desafios, mas
com muita vontade, com muito pertencimento e com muito entendimento de quão esse trabalho é importante para o privado de liberdade. E me faz refletir aqui para fora, né? Às vezes a gente trabalha tão mecanicamente que a gente precisa, por vezes, entender o quão é importante o nosso trabalho na vida dos nossos usuários, né? O quanto é importante a nossa dedicação para que a gente possa garantir direitos tanto aos privados de liberdade quanto toda a nossa população, porque a gente está falando de uma única comunidade, né? Seja ela restrita de liberdade, seja ela familiar de um privado de liberdade, para que a gente possa dar a longitudinalidade, a coordenação do cuidado para esses usuários. Eu também gostaria de fortalecer, né? E aí, estando lá dentro da Subpav, eu vejo que as superintendências muito estão interligadas também com esse trabalho, né? A superintendência de promoção, a superintendência de atenção primária, a superintendência de vigilância. Eu penso também que é um desafio para todo mundo, né? Estou ansiosa pela accountability, né? Estamos. Eu acho que é um momento também de trazer essa reflexão, é um momento que as equipes também olham para o seu processo de trabalho. A gente bem sabe que é intenso, que é complexo, né? Mas essa reflexão é importante para dar continuidade e vocês já fizeram muito até aqui, né? Eu penso que vocês têm essa noção, mas eu acho que é sempre importante a gente refletir. 2 anos é pouco tempo, o trabalho é muito intenso e os frutos eles já estão em colheita, né? A gente que fala muito de impacto, né? Às vezes a gente não consegue ver o impacto tão rápido porque ele precisa de um tempo para acontecer. Mas desculpa, a atenção primária prisional, acho que ela é tão intensa que a gente já consegue ver os impactos a curto prazo, né? Considerando 2 anos de implementação e equipes com menos de 2 anos. Então, parabéns a vocês da gestão, parabéns a toda a equipe que vocês colocaram o nome ali enquanto contato e todos aqueles que fazem a atenção primária acontecer no nosso município. Obrigada. Vocês querem colocar alguma coisa antes da gente encerrar? Quero agradecer a você, Manu, e a toda a sua equipe pelo convite, pelo apoio de sempre. Foi como você disse, esse é um trabalho que não só é construído pela coordenação da atenção primária prisional, mas com toda a secretaria. Nós temos muito apoio, até porque nós precisamos dar conta de várias linhas, né? Então, a gente precisa muito desse apoio e ele sempre é muito bem-vindo e somos sempre muito bem recebidos. A gente sempre é muito acolhido em toda vez que a gente vai pedir ajuda para outro setor. Acho que isso é extremamente importante, extremamente valioso para a gente. Agradecer para a nossa equipe, né? A nossa equipe está assistindo a gente. Agradecer a Raquel, a coordenação geral, a Camila, a coordenadora técnica, o Júlio, coordenador administrativo, Deise, Jéssica, Karina, Felipe. E agradecer a todo mundo da ponta também que tá vendo a gente e que apoia até hoje todo esse trabalho que a gente está construindo, porque é um trabalho muito, muito árduo, mas muito gratificante. Quero agradecer o convite também, Manu. Quero agradecer o apoio da equipe toda que está aqui. A nossa equipe também de gestão, que é super importante para que a gente consiga segurar os rojões do dia a dia, que a gente dá muito suporte, isso é muito importante. Mas eu acho que, fundamentalmente, quem está na ponta. Assim, acho que quem está na ponta é que faz essa história acontecer junto com a gente. A gente está aqui contando, às vezes, uma história que não foi só escrita por nós. Isso é muito importante que a gente saiba. E que bom que a gente conseguiu mostrar um pouquinho, que bom que a gente conseguiu que mais pessoas conhecessem a atenção primária prisional e aí reforça o convite para que essas pessoas sempre dialoguem com a gente, reforça o convite que sempre que precisarem a gente vai estar à disposição. Tá certo. Muito obrigada a vocês. Lembrando que esse material fica salvo e disponível na plataforma da Subpav, assim que possível. Obrigada à Rede Otix pela transmissão. Até o próximo ciclo.